Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço aí do tio Sérgio para todos. Vamos a mais uma aulinha de espanhol e hoje nós vamos ver como que funciona os nomes dos tipos de casas ou habitações, tá, em espanhol. Muito bem, vamos nós. Começando então, primeiro tipo aí, la oca. A La Oca, tá? Em português a gente chama de oca, tá? Do índio, só para vocês se situarem. Vamos lá. La oca o choza es una habitación típica de los indígenas brasileños y amazónicos. Son grandes y llegan hasta unos 40 metros de largo. Su gran tamaño se justifica pues varias familias viven em uma mesma oca ou choza. Então, pessoal, sexto ano, o primeiro tipo aí de casa, de habitação é a oca, la oca, tá? É uma habitação, então, exclusivamente dos indígenas brasileiros da região amazônica, tá? Índio, normalmente, eles vivem nessas ocas, tá? O que acontece? São casas, às vezes, muito grandes, tá? Essas ocas, elas podem chegar a uns 40 metros de largura, tá? São bem grandes, bem largas, tá? E dentro da mesma oca, você vai perceber que tem várias famílias vivendo dentro da mesma oca, tá? Não seria assim. Pode acontecer de ter uma oca menor, uma família só, mas normalmente elas são muito grandes e com várias famílias. Certo? Muito bem. Continuando. Segundo tipo que nós temos em espanhol, tá? Vem a ser las casas. Então, las casas podem ser de planta baja ou de dois pisos, llamados sobrados. Um nome comum a Galícia, Portugal e Brasil. Tiene uma divisão parecida com os departamentos, com a ventaja de ter áreas externas privadas como pátio, jardim e garagem. Então, gente, as casas, elas podem ser só de um andar, né? Casa térrea, por assim dizer, ou de dois andares, que nós chamamos em espanhol de dois pisos, tá? Normalmente as que são de dois pisos têm nome de sobrados, um nome que é comum lá na região da Espanha, em Portugal e no Brasil, certo? Muito bem. A casa normalmente ela tem uma divisão parecida com os apartamentos, tá? Mas a casa tem a vantagem de ter uma área externa privada, tá? Então você tem ali um jardim na frente, você tem uma garagem e você tem em espanhol que nós chamamos de pátio, tá? Pátio, que é como se fosse um quintal, certo? Muito bem, tá? Então as casas podem ser solamente de uma planta barra, na casa térrea, ou dos pisos, né? Em português nós chamamos de andares, que é o sobrado. Tá? Então esse é o que a gente chama de mais comum. Tá? São essas casas. Depois, nós temos as villas de emergência. Tá? Vilas, cuidado com a pronúncia,
Las villas de emergencia son formadas por casillas construídas com partes de metal, madeira ou incluso cartão, pero também há casas de ladrilhos, tá? Gente, vilhas de emergência, casilhas, são casas muito pequenas, tá? Essas casas, tá? Elas são feitas às vezes de madeira, umas partes de metal, ou às vezes um papelão grosso, tá? Um compensado, tá? Ladrilhos, que são um pouquinho também a parte de alvenaria, de tijolo e cimento, tá? Essas bilhas de emergência, né? São casas muito simples, tá? Como se fossem barracos, tá? Em favelas. Tá? Infelizmente, é uma construção muito fraca, né, por assim dizer, né, para que a pessoa possa realmente viver lá. Muito bem. Agora, nós vamos ver os departamentos. El tamaño promedio es de 60 metros cuadrados. Los departamentos tienen sala, una cocina, ojalá tenga 2, 3 dormitorios, el baño y la área de servicio. Algunos edificios tienen comodidades comunitarias e espaços de convivência. Gente, os departamentos, tá? Seriam os apartamentos, tá? Em média, apartamentos em torno de 60 metros quadrados, tá? Normalmente, então, os apartamentos, que em espanhol, os departamentos, têm sala, uma cocina, dormitórios, 1, 2 ou 3, banho, pode ser que tenha 1, 2, tá? E uma área de serviço, tá? E aí o que acontece? Esses edifícios eles costumam ter também áreas comuns para todos os moradores, tá? Espaço de convivência, né? E depois, gente, nós temos as casas de los barrios country. Las casas de los barrios cerrados son muy confortables o incluso lujosas. Normalmente tienen más de una sala, un local separado de la cocina para las comidas y muchos de los dormitorios tienen baños privados y roperos. Una observación: en Uruguay se habla apartamento, en Argentina departamento e em Espanha piso. Então, gente, esses bairros country, né, são condomínios fechados, bairros fechados, tá? São muito confortáveis, com residências muito luxuosas, tá? Normalmente estas casas, elas têm mais de uma sala, tá? Tem uma cozinha com uma sala de jantar, tá? Nós temos aí também dormitórios que têm banhos privados, que nós normalmente no Brasil chamamos de suíte, e o roupeiro, tá? Seria que a gente usa muito aqui o closet, tá? Que é como se fosse um cômodo somente para as roupas da pessoa. Como se fosse um cômodo só para ela colocar as roupas, tá? Agora, interessante, tá? Uma observação importante, tá? Que nós vimos anteriormente. Então, no Uruguai eu falo apartamento. Na Argentina eu falo departamento. E na Espanha eu falo piso.
tá? Um piso seria, traduzindo esses três, seria o nosso apartamento em português, tá? São apartamentos aí, em média, 60 metros quadrados, em edifícios, né, de 3, 5, 10, 15 andares, tá? E esse último agora, as casas dos barrios country são casas muito chiques, muito mansões, por assim dizer, né? Muito bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Um grande abraço do tio Sérgio a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.